Fala galera, alunos da segunda série do ensino médio do Colégio Força Máxima. Sou o professor Herman, professor de literatura, e hoje nós falaremos um pouquinho sobre o capítulo 13. Vamos lá? Pré-modernismo no Brasil, Euclides da Cunha e Graça Aranha, capítulo 13, página 542. Você sabe exatamente o que é ser fanático? A palavra fanático é usada em nosso cotidiano para denominar pessoas que torcem fervorosamente por um time de futebol ou que vivem em função de jogos de computador, por exemplo. Mas ser fanático é, na realidade, assumir posições radicais e intolerantes em relação a tudo ou a todos que não corresponda às suas ideias ou predileções ou que delas discorde. É ter uma visão maniqueísta, viver em função de uma divisão absoluta entre o bem e o mal. É preciso ressaltar que atividades inicialmente normais podem se tornar instrumentos de fanatismo. Neste capítulo, vamos estudar dois autores que escreveram sobre personagens considerados fanáticos, com ou sem razão, como Beato Antônio Conselheiro e o alemão Lenczi. Expectativas de aprendizagem. Rever o contexto histórico e as características do pré-modernismo no Brasil. Reconhecer as características peculiares da obra dos escritores Euclides da Cunha e Graça Aranha. Bom, galera, a primeira coisa que nós precisamos entender quando nós falamos do modernismo, do pré-modernismo, perdão, é que o pré-modernismo não é uma escola literária. Show de bola? Beleza. É um período de transição, né, entre o simbolismo e o modernismo. Show? Bom, além disso, o contexto histórico, né, nós temos o início em 1902 e o fim em 1922. Esse período de transição dura, então, 20 anos. E o contexto histórico é o mesmo contexto histórico que nós já estamos vendo nas outras aulas, nas aulas anteriores. Nós temos um Brasil multifacetado, no qual o norte e o sudeste prosperam, enriquecem, enquanto o nordeste vive o crônico problema da seca. E esse crônico problema da seca gera pobreza, gera miséria. Beleza? Além disso, a região nordeste era uma região abandonada, negligenciada pelo Estado, pelo governo, né? O governo só lembrava que a região Nordeste existia na hora de cobrar impostos. Não fazia nada pela região Nordeste. Então era uma região completamente esquecida. Nós temos o surgimento das favelas e do cangaço. O cangaço surge na região Nordeste. E nós temos um período histórico muito conturbado, trazendo insatisfação e revolta. Nós temos a revolta da vacina, a revolta da chibata, nós temos a revolta ou guerra de Canudos. Tá? E é sobre ela que nós falaremos melhor um pouquinho hoje, vendo a obra Os Sertões de Euclides da Cunha. Bom, Euclides da Cunha, ele era correspondente do jornal Estado de São Paulo, tá? E aí o que acontece? Quando ocorre esse movimento de Canudos, essa guerra de Canudos, ele é enviado até Canudos. Canudos, uma região uma região da Bahia, tá? Então ele é enviado a Canudos para cobrir esse acontecimento. Vamos, antes da gente analisar as características da obra, vamos entender um pouquinho o que acontece em Canudos, né? Canudos, então, é uma região do interior da Bahia, tá? E nessa região surge a figura de Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro era um beato, um fanático religioso, tá? E o que ele decide fazer? Ele se junta com outras pessoas e eles fundam um arraial.
o Arraial de Canudos. E o que era esse arraial? Esse Arraial de Canudos era uma comunidade que um ajudava o outro. Era uma comunidade independente do Estado. Né? Uma comunidade que não queria que o Estado se metesse, já que o Estado nunca ajudou. O Estado só aparecia para cobrar imposto. Então, eles decidem fundar essa comunidade. Logo, isso incomoda muita gente. Por quê? Porque essa comunidade começou a se desenvolver, começou a crescer. Um ajudando o outro, né? Um plantava mandioca, o outro plantava batata e eles trocavam, todo mundo comia, todo mundo se ajudava. Né? Era uma comunidade voltada sobretudo para a subsistência. Tá? Isso começou a incomodar. Lembrando que a gente está falando do pré-modernismo, de um período no qual a República estava começando a caminhar. A República não estava consolidada. E aí, o governo vai começar a dizer o seguinte: peraí, esse cara que está lá em Canudos, Antônio Conselheiro, ele é líder dessa comunidade, essa comunidade que é independente, ele quer retornar à monarquia e ele quer ser rei. Então, o que acontece? Acontece uma guerra, um embate entre o governo, né, as tropas oficiais do governo e essa comunidade. Tá? E o Euclides da Cunha, então, é escalado, ele é enviado pelo jornal para narrar, para cobrir esse acontecimento. E daí surge a obra Os Sertões. Beleza? Bom, Euclides da Cunha, então, ele é o narrador da Guerra do Fim do Mundo. Né? Como foi um embate violento entre as tropas do governo e essa comunidade, a guerra ela é narrada como se fosse o fim do mundo de fato. Tá? Temos uma aproximação entre literatura e história, uma ligação profunda, uma ligação íntima entre a literatura e a história. Por quê, gente? Porque essa história, essa questão de Canudos, não é uma situação fictícia. Ela de fato ocorreu. Isso faz parte da história do Brasil, da história da República do Brasil. Tá? Então nós temos essa ligação íntima entre literatura e história. O Euclides da Cunha, ele retratou a miséria do Nordeste brasileiro. Ele mostrou ali na obra a miséria na qual vivia o povo nordestino. Características, classificações, na verdade, da obra, né? Os Sertões é uma obra de múltiplas classificações, né? É um texto literário, porque Euclides da Cunha, ele nos conta essa história, né, com um viés também literário. Então ele usa uma linguagem rebuscada, ele utiliza uma forma de contar diferente, não é simplesmente um relato jornalístico. Tá? É um tratado científico. Por quê? Porque ele traz o determinismo. Vocês se lembram do determinismo? O determinismo surge, aparece pra gente lá no naturalismo, quando nós falamos o seguinte: o determinismo é uma corrente científico-filosófica que diz que o homem é determinado por 3 fatores: a origem, o meio e a raça. E o Euclides da Cunha trará o determinismo em sua obra. Então, por isso que o texto também é analisado como um tratado científico, beleza? Nós também temos a classificação de investigação socioantropológica. Por quê? Porque o Euclides da Cunha, ele vai traçar um panorama do homem, um panorama da sociedade. Como que o homem, ele diz nessa obra que o sertanejo, ele simplesmente, antes de qualquer coisa, ele é forte. E ele é forte por quê? Porque ele aguenta, porque ele suporta as péssimas condições nas quais ele vivia. Tá? E ele vai dizer também, é uma investigação socioantropológica, porque ele também apresenta, né,
o Brasil litorâneo, que é o Brasil da elite, o Brasil, né, da praia, o Brasil bonito, e o Brasil sertanejo, que é o Brasil esquecido, o Brasil da fome, da miséria. Tá? Matéria jornalística. O objetivo dele, ele foi enviado para Canudos justamente para cobrir esse acontecimento, fazer então o jornalismo dele. Por isso que a obra também é classificada como uma matéria jornalística. Beleza? Algumas características da obra. Determinismo, como nós já havíamos dito. Miséria, subdesenvolvimento, injustiça social. Essas três características apontam para a gente o atraso que o Nordeste vivia, o descaso com o qual se tratava o Nordeste, né? Miséria, subdesenvolvimento e injustiça social. O Nordeste era completamente negligenciado, beleza? Nós temos uma narrativa pessimista, óbvio, né? Porque nós estamos narrando uma guerra, um confronto. Nós estamos falando de desigualdade social, nós estamos falando de um povo que é esquecido, de um povo que nem sequer é retratado, nem sequer é lembrado pelo governo. Quem dirá pelo restante da sociedade. Beleza? Os Sertões é uma obra dividida em 3 partes. Euclides da Cunha apresenta a primeira parte, que é a terra. A terra, ele apresenta para o leitor o sertão nordestino. Então ele traz aspectos do clima, do solo, do relevo e da vegetação. Ele traz então nesse primeiro momento uma apresentação do lugar, aspectos geográficos da terra, para ambientar o leitor de fato, porque a gente tem de lembrar que o Nordeste era uma região esquecida, uma região ignorada. Então ele precisa trazer essas características para que o leitor compreenda de qual região ele está falando, de como é o clima dessa região. Tá? A segunda parte é o homem. Nessa parte ele apresenta um retrato do sertanejo. Né? Esse retrato do sertanejo não é só o homem nordestino, mas o sertanejo de uma forma geral. O que é o sertanejo? O homem do sertão, o homem do interior, o homem esquecido pelo governo. E ele apresenta o determinismo e traz a figura do Antônio Conselheiro, que é o beato que se torna líder ali dessa comunidade de Canudos. Tá? A terceira e última parte é a luta. A luta traz o embate, a guerra de fato, entre as tropas oficiais e os seguidores de Antônio Conselheiro, ou seja, as pessoas que moravam na comunidade de Canudos. E aí nós temos a queda do Arraial de Canudos e a destruição total do lugar. Beleza? Gente, quem tiver a oportunidade, leia essa obra, tá? Porque ela é muito, muito, muito importante, tanto para a literatura quanto para a história, mas assim, ela é importante para nos formar enquanto brasileiros, para que a gente possa compreender esse contexto histórico, né, essa realidade na qual viviam as pessoas do Nordeste. Beleza? O outro autor que nós temos é o Graça Aranha. Graça Aranha se destaca com a obra Canaã. Canaã, naquela visão bíblica, é a terra prometida. E Canaã conta a história de dois irmãos alemães que vêm para o Brasil e se instalam no Espírito Santo. Um irmão é completamente favorável a essa mudança, é completamente aberto à possibilidade de crescimento no Brasil, né? Ele quer crescer, ele quer que o país cresça, ele representa uma visão de paz. E eu tenho outro irmão que vem para o Brasil e não vê a hora da Alemanha invadir o Brasil e conquistar o território brasileiro, né? Então nós temos o nacionalismo extremado, né? Nós temos aquela visão da guerra, tá? Então são protagonistas diferentes.
Vamos analisar algumas características da obra, características estas que estão na apostila de vocês. Realismo. Descrição objetiva da cena. Na sua oficina, um velho sapateiro, de longa barba e mãos muito brancas e esguias, batia sola. Lentze achou-o venerável como um santo. Um alfaiate passava a ferro um pano grosso. Mulheres fiavam nos seus quartos, cantarolando. Outras amassavam o trigo e preparavam o pão. Outras, em harmônicos movimentos, peneiravam o milho para o fubá. Então, uma característica ali realista é a descrição objetiva da cena. Lembrando que o pré-modernismo tem como característica principal o sincretismo. O que é o sincretismo? É quando várias características de várias escolas literárias são trazidas, misturadas, modificadas, trazidas em uma obra pré-modernista, né? Então, o sincretismo é muito importante, é uma característica fundamental do pré-modernismo. Naturalismo, seleção natural. Esta mata que atravessamos é o fruto da luta, a vitória do forte. Sem combates travou cada árvore destas para chegar à sua esplêndida florescência. A sua história é a derrota de muitas espécies. A beleza de cada um é o preço da morte de muitas coisas que, desde o primeiro contato da semente poderosa, foram destruídas. Então ele fala, esta mata que atravessamos é o fruto da luta, a vitória do forte. A vitória do forte, a questão da seleção natural, né? Quem é o forte? Aquele que se adapta, aquele que consegue se adaptar às modificações da natureza. Então, a seleção natural. Romantismo. Idealização e sentimentalismo do personagem. A felicidade de Milkau era perfeita. Tinha limitado o inquieto desejo, apagado do espírito as manchas da ambição, do domínio e do orgulho, e deixado que a simplicidade do coração o retomasse e inspirasse. Simbolismo. A morte como libertação, a sublimação schopperiana da dor e o emprego de maiúsculas iniciais para ampliar a semântica do signo. Tudo o que vês, todos os sacrifícios, todas as agonias, todas as revoltas, todos os martírios são formas errantes da liberdade. E essas expressões, desesperadas, angustiosas, passam no curso dos tempos, morrem passageiramente, esperando a hora da ressurreição. E a última característica que nós temos é o impressionismo. Descrição com o uso de expressões que se assemelham a pinceladas rápidas, de modo a retratar a visão momentânea da paisagem. Ao amanhecer de um dia de nevoeiro, a paisagem perdera o seu contorno exato e regular. As linhas definitivas dos objetos confundiam-se, as montanhas enterravam as cabeças nas nuvens, a cabeleira das árvores fumegava, o rio sem horizonte, sem limite, como uma grande pasta cinzenta, ligava-se ao céu baixo e denso. Bom, pessoal, hoje então nós falamos um pouquinho sobre Euclides da Cunha e sobre Graça Aranha, sobre as características e obras desses autores e falamos ainda sobre o contexto histórico do pré-modernismo, tá bom? Façam os exercícios da apostila, tirem suas dúvidas nas aulas ao vivo e até a próxima!